Bom, vamos lá. LeetCode 17, dificuldade média. É a combinação de letras de um número de telefone. Basicamente, a gente vai receber uma string como parâmetro da função, que vai ser uma string que vai ter os números entre 2 a 9 e retornar todas as letras possíveis que o telefone poderia representar. Tá? Qual que é o ponto? Antigamente, os telefones tinham teclas que eram basicamente representados por essa imagem, né? Que o número 2 seria A, B, C, o 3 seria D, E, F, o 4 seria G, H, I e assim por diante. Se a gente clica no botão 2, ele pode representar tanto a letra A, como a letra B, como a letra C, certo? E se a gente for apertar o botão 3, ele pode representar tanto a letra D, como a letra E, como a letra F. E se a gente digitar o número 2 e digitar o número 3, ele basicamente é a combinação de ambas as letras que tem em cada número. Se a gente colocar 2 e 3, então a gente tem várias possibilidades, que nesse caso é 9, porque aqui tem 3 letras e aqui tem 3 letras, né? Então 3 vezes 3, 9. Então, aqui seria o quê? Seria o 2 3 poderia representar A com D, A com E, A com F, certo? O 2 também poderia representar B com D, B com E B com F. E o C é a mesma coisa, você poderia representar o C com D, o C com E o C com F. Tá? Poderia repetir o número? Poderia. Então, se aqui fosse 2 2 aqui então poderia ser AA, AB, AC, BA, BB, BC, CA, CB e CC, certo? Se fosse 22 ao lugar de 23. Aí, se ele for vazio, ou seja, ou também se ele for um ou zero, a gente vai retornar absolutamente nada, porque o dígito um não tem nenhuma letra, e o dígito zero também não tem nenhuma letra, tá? Então a gente precisa retornar uma lista de várias strings, ou um vetor de várias strings, das combinações que é passado pelo parâmetro da função. Bom, como que vamos fazer isso aqui? A lógica é o seguinte: a gente vai ter um mapeamento de números e quais caracteres cada número representa. Tá? Então o 2 ele tem o A, B, C, o 3 tem o D, I, F, o 4 tem o G, H, I e assim por diante. Né? E então a gente vai analisar aqui, na string que é passada pelo parâmetro, cada número, ou seja, cada caractere da string. Tá? A gente vai analisar primeiro a primeiro caractere, que seria o 2 nesse caso que ele teve como exemplo, e a gente vai fazer um mapeamento de todas as possibilidades possíveis e então voltar para a possibilidade mãe. Então a gente vai fazer uma árvore de decisão. Então esse algoritmo vai utilizar o backtracking. Então, indo pelo primeiro caractere aqui, que é o número 2, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai aqui ver quais caracteres o número 2 pode ter. Tá? Então vamos primeiro nessa daqui, que seria o A. Tá? Então, o primeiro caractere possível que o 2 pode ter é o A, certo? Então, beleza. A gente, então, vai pegar o próximo caractere da string do parâmetro, que seria o número 3. O 3, ele tem três caracteres possíveis, né? O D, o E e o F. Mas vamos fazer um de cada, tá? Beleza, a gente tem o A nessa possibilidade aqui. E então, a gente vai concatenar com a primeira possibilidade, que seria o D. Então, o A, ele pode ir para AD. Beleza. Depois que a gente fez essa string, então a gente vai pegar o nosso ponteiro e analisar se tem mais uma caractere aqui depois do 3. Nesse caso não tem, certo? Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai voltar para a árvore de possibilidades. Então aqui a gente vai adicionar no nosso resultado, tá? Esse AD. E então a gente vai voltar para a próxima possibilidade. Qual que é a próxima possibilidade? A gente ainda está no 3 e a gente já fez o D, então a próxima possibilidade é o E. Então aqui a gente pode ter o AE, certo? E vamos para o próximo caractere da string passada do parâmetro. Nesse caso não tem nenhum, então a gente vai voltar aqui, certo? E ver qual que é a próxima possibilidade. Nesse caso aqui é o F, então a gente pode ter também o AF. Beleza. Então a gente vai ver se tem mais algum número aqui que a gente pode adicionar. Não tem nenhum, então a gente vai voltar. A gente já fez todas as possibilidades para o A, né, que seria o D, o E e o F, o AD, A, E e o AF. Então a gente vai voltar e a gente vai ver qual que é a próxima possibilidade. Tá? A gente fez o A, então agora a gente tem que fazer pelo B. Então a gente vai fazer o B e a gente vai seguir a mesma lógica. Então aqui depois a gente vai fazer o A, o BD, o BE e o BF, certo? E então a gente vai fazer depois a mesma lógica para o C. Então seria CD, CE e o CF, tá? Depois que a gente fez todas as possibilidades possíveis aqui, a gente simplesmente vai retornar em um vetor. Essa vai ser a lógica do nosso programa. Tá, como que faríamos então o código? Bom, primeiramente, eu vou usar o Java aqui, obviamente, né? E a gente precisa primeiro fazer um mapeamento dos dígitos para o conjunto de letras, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou fazer um map, tá? Que seria uma estrutura de dados que vai ter um identificador, que nesse caso seria um caractere, tá?
E para cada caractere, ele vai ter um conjunto de letras, ou seja, uma string. Tá? Então aqui eu vou colocar dígito para letras, tá? Que ele vai ser um map aqui, deixa eu inicializar esse map. E para cada número, ele vai ter um conjunto de letras, né? Então, qual seriam as letras? Aqui seria 2, tá? E aqui seria ABC, certo? Então, a gente vai ter o 3 pro D, E, F e assim por diante. Tá, finalizado esse mapeamento aqui, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ter então a nossa função principal, que seria esse letter combinations, tá? E a gente vai precisar retornar o quê? Uma lista de string, tá? Então aqui eu vou fazer a lista de string que a gente precisa retornar, eu vou chamar de resultado, certo? E inicializar ela aqui, ArrayList, tá? E a gente vai fazer a primeira análise. Se o parâmetro que é passado aqui, que seria os dígitos, tipo o 23, né? Se ele for nulo, ou ele for simplesmente vazio, então a gente vai retornar nada, certo? A gente vai retornar a lista vazia. Se não, a gente vai chamar o nosso backtrack, tá? Então aqui eu vou retornar a nossa lista, certo? A gente vai analisar aqui e montar a nossa função backtrack. Quais são os parâmetros que precisamos ter para montar essa função? Bom, como ele é um backtrack, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa ter aqui é a nossa lista que a gente vai adicionar cada possibilidade. Então, aqui eu vou colocar o resultado, vou passar o resultado, e na nossa função vai ter uma lista de string, que é o resultado que criamos aqui, certo? Então, beleza. Então, vamos montar aqui primeiro também qual que vai ser a condição em que precisamos retornar para a possibilidade anterior, que eu citei na explicação. Bom, imaginamos o seguinte, a gente vai ter lá o nosso dígito, que seria, por exemplo, 23, certo? E quando que a gente vai parar? A gente vai parar se a gente chegar no último dígito. Então, quando a gente estiver no 23 e a gente for depois do número 3, a gente vai parar. Ou seja, a gente vai ter algum índice aqui, tá? Que se ele for do mesmo tamanho do nosso parâmetro aqui, vai retornar a nossa combinação aqui, que seria uma string, né, que a gente montou, e retornamos para a possibilidade anterior. Tá? Então aqui a gente já sabe quais parâmetros vamos utilizar. A gente vai utilizar uma string, só que nesse caso vai ser um string builder, que seria um montador de strings, né? Porque o Java a gente não pode modificar a string de forma direta, a gente precisa fazer um construtor de string, tá? Que será uma classe nativa dele. Então a gente vai ter que ter o parâmetro aqui dos dígitos, certo? Então aqui seria dígitos. E a gente precisa ter um contador de índice para a gente analisar as letras, tá? Então, beleza. A gente já criou, então, aqui os nossos parâmetros e quais são as condições que a gente precisa fazer para retornar. Então, a gente vai analisar o seguinte. Se a gente tiver o número 23 aqui, como que vamos pegar esse dígito aqui, esse caractere aqui, que seria o 2, e como que vamos pegar o caractere 3? A gente vai fazer, então, um caractere aqui, que vai ser o dígito, certo? E seria do parâmetro aqui digits. E então, a gente vai pegar o caractere do índice atual que a gente está analisando. Com isso, a gente consegue fazer o mapeamento aqui do map. Tá? Então, a gente vai ter o conjunto de letras, que então a gente vai resgatar passando o nosso dígito, certo? Então, para cada letra que tem no conjunto de letras, char array, a gente vai adicionar a letra. Então, seria a letra aqui, certo? Na nossa combinação, no nosso string builder. E a gente vai chamar o backtrack para ver se tem mais possibilidades. Então a gente vai colocar aqui o resultado, né? A gente vai seguir o dígitos e adicionar mais um para o índice. Então aqui seria índice mais um. Então a gente vai voltar para o caractere anterior. Para seguir para a próxima possibilidade. Fazendo isso, a gente termina essa função aqui. E aqui ele já vai fazer o retorno do nosso resultado. Tá? Então aqui eu preciso passar também os nossos parâmetros, que seria um string builder, os dígitos e o index, que vai começar como zero.
Tá? Então vamos rodar ele. E foi.